Olá pessoal, tudo bem? Então, como combinado, nós vamos nesse vídeo dar continuidade à nossa última aula. Na última aula, nós estávamos falando sobre propriedades da água, né, dentro do sistema solo-planta-atmosfera. Nós vimos que isso é muito importante porque em modelos atmosféricos, por exemplo, uma das partes fundamentais e mais importantes, né, é justamente o módulo de interação entre a superfície e a atmosfera. E nesse módulo existem várias propriedades que são relativas tanto ao solo como à vegetação, que devem ser parametrizadas, que devem ser quantificadas para que os processos entre a superfície e a atmosfera sejam representados de maneira adequada. Então é muito importante conhecer várias características do solo. Na aula passada nós vimos algumas definições, né, que são importantes em relação a processos que ocorrem no sistema solo-planta-atmosfera. A gente falou de propriedades da água, como que a água, por ser uma molécula polar, tem afinidade com outros elementos também polares. Um desses elementos é o solo, né, as partículas de solo. Essa ligação, essa afinidade ocorre tanto entre moléculas de água, através de pontes de hidrogênio, como através de outras substâncias. Por exemplo, nós citamos, um dos exemplos que nós citamos foi a questão do cloreto de sódio, né, o cloreto de sódio dissolvido em água, como que essa dissolução do cloreto de sódio em água altera as propriedades do meio, né? E vimos alguns conceitos, por exemplo, os conceitos de coesão e adesão e o conceito de tensão superficial. Então, nós vimos que coesão, né, é uma propriedade relacionada à atração que moléculas iguais, né, de mesmas características, têm em relação às outras. Então, no caso da água, seria a atração de uma molécula de água por outra molécula de água. E essa atração ela ocorre através das pontes de hidrogênio. Quando essa molécula de água ou substâncias diferentes exercem esse potencial de atração, o processo é chamado de adesão. Os dois processos são muito parecidos e quando nós tratamos esses processos em conjunto, então nós temos o que nós chamamos de capilaridade, né? A capilaridade é então a combinação dos processos de coesão e adesão. Um outro processo que nós vimos, muito importante, é o processo de tensão superficial. O que acontece? A tensão superficial é um processo que ocorre na interface entre um líquido e o ar, né? De tal forma que a resultante das forças, numa condição de equilíbrio, aponta sempre para o centro do líquido. Então, se a gente levar isso para uma escala maior, né, toda a superfície de um líquido, isso causa que uma superfície líquida tenha um formato esférico, que seria forças iguais atuando em todas as direções, à medida que em situações em que nós não temos outras forças atuando no sistema. Quando nós temos outras forças atuando no sistema, então essa característica é modificada. Então a tensão superficial é modificada dependendo da situação. Então, algumas situações nós vimos que alteram a tensão superficial. Por exemplo, quando a gente aquece o sistema. Por quê? Porque eu mudo, né, o equilíbrio do sistema. Aquecendo o sistema eu tenho mais moléculas indo para a parte gasosa. Então eu tenho uma alteração no equilíbrio de forças de tal forma que a resultante, embora ela aponte para o centro do líquido, ela tem uma diminuição na sua componente e tem uma contribuição maior para o exterior do líquido. Então, na verdade, eu tenho uma resultante que continua apontando para o centro, mas ela é menor à medida que eu tenho mais moléculas na atmosfera. Então, eu tenho redução da tensão superficial. Por outro lado, no caso da dissolução de cloreto de sódio em água, a gente sabe que eu aumento dentro do líquido a atração entre as moléculas, então, comparado com o exterior, que não foi alterado, eu vou ter uma resultante mais intensa apontando para o interior do líquido, então isso aumenta a tensão superficial. Então isso foi mais ou menos um resumo do que a gente viu. Nós vimos também algumas propriedades relacionadas à água
Vimos que o sistema solo, planta, atmosfera é um sistema trifásico em que eu tenho uma parte sólida, uma parte de minerais, que seria a parte sólida do sistema. Dentro do solo eu tenho espaços, poros, que são preenchidos com ar, então eu tenho a parte gasosa do solo. E tenho situações em que esses espaços porosos são preenchidos com água. Então eu tenho a parte líquida do solo. Então é um sistema trifásico em que a água se movimenta. Quando a gente tem essa movimentação, em geral, a gente tem uma situação de solo não saturado, quer dizer, existe possibilidade da água ser transportada de uma região para outra, e esse transporte vai acontecer em função da diferença de potencial hídrico existente no sistema. Nós vimos que existem 4 contribuições para esse potencial hídrico. A primeira delas é o potencial gravitacional, a segunda é o potencial de pressão, a terceira é o potencial osmótico e a quarta é o potencial matricial, né, que é devido à matriz do solo. A soma desses 4 potenciais é o que a gente chama de potencial total de água no solo. E diferenças de potencial de água no solo vão fazer com que a água se desloque de uma região para outra. A nossa equivalência é com um circuito elétrico a partir da lei de Ohm, quer dizer, eu tenho a relação entre diferença de potencial elétrico, resistência e corrente. A nossa equivalente seria uma diferença de potencial hídrico, ao invés de corrente eu tenho o fluxo de água. A resistência é a resistência que os meios oferecem à passagem de água de uma região para outra, tá certo? Então é um sistema equivalente e, aliás, é a maneira como a gente trata muitas vezes esse sistema. Nós vimos algumas definições relacionadas à maneira como a gente mede algumas quantidades no solo e da água no solo, né? Então nós vimos densidade do solo, densidade aparente do solo, aquilo que a gente chama de base de massa, quantidades que levam em conta os poros, outras que não levam em conta os poros. E na aula de hoje o que a gente vai fazer é continuar com essas definições, passando para a definição de umidade no solo, né? Como que a gente faz, como é que a gente identifica e quantifica a umidade no solo. Então isso é o que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então, passando para essa parte, nós falaremos hoje então de definições sobre a umidade do solo. A umidade do solo ela pode ser expressa de várias maneiras. Então, uma das maneiras que a gente tem de representar a umidade do solo é o que a gente chama de base de massa. O que é a base de massa? A base de massa é a relação entre a massa de sólidos do solo, né? Então eu tenho a massa de água e a massa de solo. A razão entre os dois é o que eu chamo de base de massa. Essa é uma quantidade importante porque é uma das maneiras que a gente tem de quantificar, uma das maneiras mais fáceis que a gente tem de quantificar o teor de umidade de um solo. A gente pode também representar a umidade do solo através do teor volumétrico ou em relação ao volume. Então a gente representa, e essa é a maneira mais frequente que a gente verifica, inclusive nos gráficos que nós vamos analisar mais tarde a gente vai utilizar essa quantidade, que é o teor volumétrico, representado pela letra θ, que nada mais é do que a razão entre o volume de água e o volume total, sendo o volume total representado então pelo volume de sólidos do solo e pelo volume de poros, quer dizer, o volume em que é possível inserir alguma quantidade de água, né? Então, isso te dá unidades de metro cúbico por metro cúbico, então é uma quantidade adimensional, né? Mas metro cúbico de água por metro cúbico de solo, tá certo? Uma outra quantidade importante é o que a gente chama de porosidade. Porosidade, o que é? É a máxima umidade volumétrica, ou aquela que a gente chama de umidade de saturação. Vejam bem, quanto cabe de água num solo? Aquilo que eu tenho em volume de espaços vazios no solo, ou seja, os poros, né? Os poros, então, são equivalentes ao máximo de água possível em um determinado tipo de solo.
Essa quantidade é dada então, ΔS, que é a umidade de saturação, pela soma, pela razão entre a soma do volume de água e o volume de ar, dividido pelo volume total, também em metro cúbico por metro cúbico. Metro cúbico de água por metro cúbico de solo. Existem alguns valores, né, para alguns tipos de solo. Então, para solos arenosos, esses valores vão de 0,25 até 0,35. Em solos argilosos, temos valores um pouco maiores, em torno de 0,5. E em solos siltosos, que seria uma interface entre os outros dois tipos de solo, a gente tem algo da ordem de 0,2 até 0,5. Tá? Então são valores típicos e nós vimos isso na última aula. Uma outra quantidade importante, muito utilizada em modelos atmosféricos, é o que a gente chama de grau de saturação. O que é o grau de saturação? Nada mais é do que a fração unitária da máxima unidade volumétrica, quer dizer, o quanto um determinado solo está próximo da saturação. Tá? Então ele é dado pela razão entre o volume de água e a soma, o volume de ar mais o volume de água. Quer dizer, se esse valor é igual a 1, significa que eu tenho o solo totalmente saturado. Lembrando então que, fazendo algumas operações, nós chegamos na relação em que a W, que é o grau de saturação, nada mais é do que a razão entre a umidade volumétrica e a umidade volumétrica de saturação. Tá certo? Essa quantidade é geralmente utilizada nos modelos numéricos porque é uma maneira mais fácil para começar, para fazer o processo de inicialização dos modelos. Alguns detalhes importantes sobre interceptação e filtração estão disponíveis nas notas de aula. Eu recomendo que vocês façam uma leitura detalhada desses processos, mas nós não vamos aqui apresentá-los em grandes detalhes. Nós já falamos bastante do processo de interceptação e da infiltração, mas a gente não vai quantificar essas duas coisas, então eu recomendo que vocês verifiquem as notas de aula, que tem uma descrição bem detalhada desses dois processos nas notas de aula. Bom, nós havíamos dito na aula passada que o armazenamento de água no solo ele acontece de algumas maneiras. Nós temos espaços entre as partículas do solo, né? Então, eu tenho partículas do solo, tá certo? E entre essas partículas eu tenho forças que atraem as partículas de água, mantendo então filmes de água nas vizinhanças das partículas e uma quantidade maior entre as partículas. Quanto maior for a distância entre partículas, menor vai ser essa força de atração das partículas pela água que está disponível ali, e o que vai acontecer é que eventualmente a gravidade predomina de tal forma que não haverá contato entre essas duas superfícies que ficam em torno desse sólido. Mas o que a gente observa é mais ou menos, né, em função da atração, é que a água que fica em torno das partículas do solo, ela forma meniscos, né, como ilustrado aqui nessa figura, nas duas extremidades aqui, a gente tem meniscos que vão se formar. À medida que a gente separa esses dois sólidos, uma hora haveria o rompimento dessa ligação entre esses dois sistemas. Um assunto de extrema importância e uma forma que a gente tem de entender como é feito o tratamento matemático da retenção, do armazenamento de água no solo, é através de uma curva chamada de curva de retenção de água no solo, também chamada de curva característica. Essa curva nada mais é do que a relação entre o potencial total de água no solo e a umidade volumétrica, né? A gente observa nessa figura aqui essa curva de retenção, e o primeiro aspecto que a gente observa é que essa curva não é linear. A relação entre essas duas quantidades não é linear. Então esse é um fator que complica um pouco o nosso tratamento, mas é fácil da gente identificá-lo e da gente traçar condições numéricas adequadas para o seu tratamento. E com base nessa curva, a gente vai definir, então, diversos pontos que são de extrema importância para a gente entender esse processo de retenção de água no solo. A primeira dessas definições é o que a gente chama de capacidade de campo.
Capacidade de campo é definida como sendo a umidade que é retida no solo quando o escoamento por gravidade, que é o que a gente chama de infiltração, cessa. Ou quando ele alcança valores muito pequenos, de tal forma que a gente não consiga detectar com muita facilidade. Para ilustrar essa quantidade, eu fiz hoje de manhã um vídeo lá em casa e vou mostrar em seguida para vocês. Na prática, essa capacidade do campo, quando a gente coloca tensiômetros no solo, que é uma maneira da gente medir o teor de umidade no solo, mais tarde a gente vai falar de equipamentos de medida de umidade no solo, na prática a gente define essa capacidade de campo como a água que é retida no solo a uma tensão de aproximadamente menos 30 kPa, ou 1/3 de atmosfera. Então, quando a gente mede no tensiômetro essa umidade, esse valor é definido, então, esse valor de umidade correspondente a essa potência nos dá a posição da capacidade de campo. Na prática, existe um jeito bem fácil da gente determinar essa capacidade de campo e vocês vão ver isso nesse vídeo que eu vou mostrar agora. Olá pessoal, então eu estou aqui na varanda de casa para tentar mostrar uma parte de uma maneira mais prática o conceito de capacidade de campo. Tem aqui uma planta dentro de um vaso bem pequeno que é para facilitar o nosso trabalho. E o que eu vou fazer é colocar, eu tenho aqui então meio litro de água que eu coloquei nesse recipiente, para a gente saber exatamente quanto de água a gente vai colocar aqui até que o vasinho sature, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou começar a colocar a água, a ideia da capacidade de campo é essa, a gente vai saturar o solo e ver quanto de água eu preciso para saturar esse solo. Então vamos lá. Pelo que eu vi aqui, 50 ml já foram suficientes para saturar esse solo. Eu vou soltar agora o recipiente, o furinho embaixo, e o que vai acontecer é que essa água vai escoar. Então eu vou deixar escoar até que o efeito gravitacional atue nesse vasinho de água. E uma certa quantidade dessa água ficou no solo e a outra quantidade foi o que seria o equivalente à água que infiltrou para o lençol freático, ou percolou até o lençol freático. Então, como parou de escoar, eu vou medir agora quanto de água infiltrou. Então eu tinha meio litro no início, o recipiente é pequeno, a diferença vai ser bem pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. A diferença é bem pequena, mas o fato é que a gente tem aqui mais ou menos 470 ml. Isso significa o seguinte, então eu tenho mais ou menos 470 ml. Eu tinha no início 500 ml, coloquei 50 ml no vasinho e depois, quando eu deixei infiltrar, 20 ml se perderam, de tal forma que eu tenho aqui no final 470 ml. Quer dizer, quanto de água ficou retido aqui no solo? Então eu tinha estou olhando aqui só para ver exatamente quanto ficou. Na verdade ficaram aqui 480 ml, quer dizer, 20 ml ficaram retidos aqui nessa planta. E eu sei que para saturar eu preciso de 50 ml, quer dizer, 30 ml infiltraram.
Essa umidade que ficou retida aqui na planta, quer dizer, esses 20 ml, corresponde então à capacidade de campo. Então, o que é a capacidade de campo? É a quantidade de água que permanece no solo após o processo de infiltração em função da gravidade cessar. Então, para saturar eu precisei de 50 ml, 30 desses 50 ml infiltraram, restaram então 20 ml. 20 ml corresponde, a gente tem que converter isso para a umidade volumétrica, obviamente, mas esses 20 ml corresponde à umidade que define o que a gente chama de capacidade de campo. Ok? Se não tiver claro, depois eu vou tentar fazer um outro vídeo com um exemplo mais, com um vaso maior, alguma coisa que fique mais clara para a gente ver. Mas a ideia é mais ou menos essa. Um abraço. Muito bem. Então, acho que ficou bem claro o conceito de capacidade de campo. Então vamos retornar agora a outros conceitos importantes. O próximo conceito que eu queria passar para vocês é o conceito de ponto de Murcha permanente. Né? O que é o ponto de Murcha permanente? Ponto de Murcha permanente é o valor que corresponde ao valor de umidade volumétrica identificado no sistema solo-planta, em que a planta não consegue mais retirar a água do solo. Quer dizer, existe uma determinada umidade no solo, mas essa umidade é muito baixa. Então, o esforço, a energia necessária para que a planta consiga retirar essa água é insuficiente. A planta não possui tanta energia e não consegue mais retirar a água do solo. Se ela não consegue retirar mais água do solo, fatalmente essa planta murchará e não se recuperará mais. Então, esse ponto é chamado de ponto de Murcha permanente, indicaria a morte da planta, tá certo? Então, se esse ponto for atingido, a planta morre. Na prática, esse valor de umidade do solo é atingido quando temos um potencial hídrico de aproximadamente 1,5 megapascal ou menos 15 atmosfera. Então, se eu colocar um potenciômetro lá no solo, for medir o valor de umidade, os potenciais relativos à umidade do ponto de Murcha permanente serão iguais a menos 1,5 megapascal ou a menos 15 atmosfera. Entre os dois valores que nós vimos anteriormente, define-se o que a gente chama de capacidade de água disponível. Vocês vão ouvir muito esse nome, chamado de CAD, é uma propriedade extremamente importante. O que é o CAD? O CAD é a quantidade de água que é mantida no solo entre a capacidade de campo e o ponto de Murcha permanente. Então é a diferença entre essas duas quantidades. Aqui a gente vê o θCAD como sendo a diferença entre a capacidade de campo e o ponto de Murcha permanente. Quando a gente joga no gráfico, na curva de retenção de água no solo, a gente identifica então essas quantidades. Então o que a gente tem aqui? Nessa figura, a gente tem θ no eixo X, em metro cúbico por metro cúbico, a umidade volumétrica, e o potencial, lembrando que o potencial de água no solo é negativo. Quanto maior o valor, quanto mais negativo, maior é a energia necessária para retirar a água no solo. Então essa curva é uma sigmoide, ela não é linear, é uma sigmoide. E aqui a gente identifica então os pontos. Umidade volumétrica de saturação, θS. Umidade de capacidade de campo, que é o θCC. Umidade do ponto de Murcha permanente, eu esqueci de falar, mas WP é do termo em inglês, wilting point, ou θPMP, também a gente vê às vezes escrito desta forma. Eu costumo escrever θWP, de wilting point, então é o ponto de Murcha permanente. Entre esses dois valores a gente tem a umidade da capacidade de água disponível. Veja que interessante. Qualquer valor aqui de θ diferente de zero significa que nós temos algum tipo de água dentro do solo. Em algumas regiões, essa água está disponível para a planta. Em outras regiões, não.
Quais são as regiões em que a água está disponível? Entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, como o próprio nome diz, eu tenho capacidade de água disponível. Quer dizer, toda essa água que se encontra abaixo dessa curva, entre esses dois pontos, é água que está disponível no solo. E estará disponível para a planta, para os processos internos da planta e que eventualmente será convertido em evapotranspiração. Acima do valor da capacidade do campo, veja que nós temos umidade a mais do que a capacidade do campo, certo? Entretanto, é uma umidade, como nós vimos lá no nosso videozinho prático, que vai infiltrar no solo. Apesar da gente atingir a saturação, então aquilo que a gente fez, o que nós fizemos? Eu coloquei água no recipiente, no nosso vasinho, a água transbordou o solo e chegou então ao θS, quer dizer, eu atingi a saturação. Quando eu liberei o orifício no fundo do recipiente, o que aconteceu? A água escoou, infiltrou no solo e caiu no pratinho. Até quando que ela caiu no pratinho? Aquela quantidade, né, que a gente viu, 30 ml, que caíram lá no pratinho, infiltraram. Ficaram 20 ml no solo, que é o correspondente à capacidade do campo. Quanto é o ponto de murcha permanente? Lá não dá para a gente saber, porque a gente não fez esse tipo de medida. A única informação que a gente tem lá é que nós conseguimos colocar naquele solo 20 ml de água que ficaram retidos. E 30 ml é a diferença entre a capacidade de campo e a umidade volumétrica de saturação, tá certo? Então veja, apesar dessa água ser maior do que a capacidade do campo, é uma água que não está disponível. Não está disponível por quê? Porque ela escoa e vai para o lençol freático. Na prática, ela está indo para o lençol freático, é uma água que não estará disponível para o sistema radicular da planta. Tá certo? Abaixo do ponto de murcha permanente, nós temos uma situação parecida. Veja que nessa situação, nós também temos a umidade é diferente de zero. Só que acontece o seguinte, a energia que a planta, que o sistema radicular precisa para retirar essa água do solo, não é suficiente. Quer dizer, a planta não consegue mais retirar qualquer umidade do solo, embora ela exista, ela não seja igual a zero, ela exista, a planta não consegue retirar essa umidade. Então ela é uma água que está lá, mas ela não está disponível para a planta, porque a planta não tem energia para buscá-la. Então, tanto acima da capacidade de campo, como abaixo do ponto de murcha permanente, é o que a gente define como água não disponível. Isso é muito importante, tá certo? Bom, aqui nessa figura nós temos a curva de retenção para dois tipos de solos diferentes. Então aqui a gente tem nessa curva aqui um solo argiloso e nessa outra curva aqui um solo arenoso. O que a gente observa é que a capacidade de água disponível, que é a diferença aqui entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, nessas duas figuras, é maior para o solo argiloso do que para o solo arenoso, tá certo? Essa é uma característica em geral desses tipos de solo. A gente consegue armazenar mais água no solo argiloso do que no solo arenoso. Como é que a gente faz a modelagem, né, da movimentação da água nas plantas? Ora, como eu havia dito, a gente faz uma equivalência com um circuito elétrico, né? Então, como esse é um escoamento muito complexo, a maneira que a gente tem é utilizar o que a gente chama de escoamento em estado estacionário. E esse modelo de escoamento em estado estacionário é baseado na lei de Ohm, que é a lei utilizada para circuitos elétricos. Na lei de Ohm, a gente tem aqui que a corrente é igual à razão entre a diferença de potencial elétrico, definida pela letra U aqui, e a soma das resistências, que no caso nós estamos representando por essa letra ômega maiúsculo. I é a corrente. O nosso equivalente a gente vai substituir I pelo fluxo de água, a diferença de potencial por π, ou seja, o potencial total de água no solo, e a resistência vai ser a soma das resistências nos diversos compartimentos que nós temos no sistema solo, planta, atmosfera. Então, é mais ou menos assim, né? Então, como é que a gente representa esse sistema? A gente vai ter a evapotranspiração, que é o fluxo de água, né, para a atmosfera, dado pela soma
potencial do solo, né? Aqui o potencial das folhas e as diversas resistências. Então eu tenho a resistência do solo, eu tenho a resistência do sistema radicular, eu tenho a resistência dos estômatos e o RL, que é a resistência da folha. Então a soma dessas resistências vai me dar uma resistência total e a diferença de potencial entre essas duas regiões vai definir então qual é o fluxo de água, que é proporcional à evapotranspiração. Então, num sistema, esse aqui é um esquema constante no modelo CIB2, que é um dos modelos de interação solo-vegetação-atmosfera, está publicado nesse artigo do Sellards e colaboradores de 95, a gente tem um sistema que é mais ou menos assim. Então a gente tem o solo, tá certo? Aqui é a zona de raízes, a gente tem uma resistência associada a esse sistema de raízes, tem aqui o tronco da planta, né, chegando lá na região dos estômatos. Nos estômatos, então, eu vou ter a resistência estomática, né, que é a resistência oferecida pela planta, e uma resistência que é oferecida pelo ar. Veja que em paralelo a esse sistema, que é a parte de transpiração que está aqui, eu tenho a evaporação direta do solo. Então eu vou ter uma quantidade que passa do solo direto para o ar, vou ter a resistência do ar, então eu vou ter um circuito aqui em série, aqui eu tenho um circuito em paralelo, de tal forma que eu faço a soma dessas contribuições e vou ter qual é a contribuição final para a atmosfera. Então eu tenho uma parte que é devida ao dossel, que eu estou chamando aqui de EC, e uma parte que é direta do solo, que é o que a gente está chamando aqui de EG, tá certo? Então, E é o fluxo de água, ou a taxa de evaporação, PCS e PCL é o potencial de água no solo e nas folhas, respectivamente. RS, RR, RST e RL são as resistências no solo, nas raízes, no tronco e nas folhas, tá certo? Então é dessa maneira que a gente trata esse sistema. Agora, o que nós vamos ver são alguns métodos de medição, né? Como é que a gente mede a umidade no solo? Existem vários métodos para medidas, né, de umidade no solo e a gente vai ver alguns desses métodos. O primeiro método, que é um dos métodos mais fáceis e mais utilizados, porque ele é relativamente barato, não exige um grande aparato instrumental, é o que a gente chama de método gravimétrico. O que é o método gravimétrico? O método gravimétrico é um método em que a gente mede o peso, né, da massa do solo seco e do solo úmido. Então, na prática, o que a gente faz é o seguinte: você seca uma amostra dentro de um anel como esse que está ilustrado aqui na figura, ou numa forminha que você consiga colocar uma determinada quantidade, né? Você sabe o volume dessa amostra, que a gente vai representar aqui por essa letra VB, e vou colher um material com esse anel, né? Então eu sei qual é esse volume de solo que eu vou colher. Eu vou pesar então, eu sei o peso dessa amostra e vou pesar em seguida essa amostra seca, tá certo? E preciso saber do peso dessa amostra úmida. Então o que a gente faz na prática é o seguinte: eu vou lá, pego esse anel, coloco no solo, recolho uma quantidade de terra do solo e peso. Isso é o que eu tenho, que eu vou considerar como massa úmida, tá? Massa do solo úmido. Aí o que eu faço? Eu pego essa massa de solo úmido que eu pesei aqui, já tem esse valor que é o M wet aqui, M úmido, e levo a um forno. E deixo essa quantidade de solo no forno a 250 graus, a 105 graus por 24 horas, ou a 250 graus por 12 horas. E aí eu vou, depois que toda essa água evaporar, né, depois que eu aquecer esse sistema, eu vou fazer o peso e vou considerar isso então como o peso da massa seca, quer dizer, eu evaporei toda a água que estava lá dentro. Então eu sei qual era o peso úmido e agora eu sei qual é o peso seco. Eu tenho a diferença, eu tenho o volume, com isso então eu consigo calcular qual era o teor de umidade daquele solo.
Como é que eu faço se eu quiser medir a umidade de saturação desse solo? Bom, eu vou fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de eu pegar o solo original com a umidade que ele tinha, o que eu faço é inserir água nesse solo e medir, né, e colocar água até que esse solo sature, até que não consiga mais penetrar a água no solo. Quando eu fizer isso, o solo está saturado. Nesse caso, esse tipo de anel não é adequado. O mais adequado é um anel que tenha o fundo preenchido, porque daí você vai colocar a água e ela não vai cair. Então o que a gente faz? Enche de água, deixa saturar, leva para o forno, pesa isso úmido, né? Tem o peso disso daí úmido. E aí seca de novo no forno e pesa novamente. Então eu vou ter qual é o valor da umidade de saturação. Tá certo? Essa é a maneira como a gente tem para fazer a estimativa dessa umidade. A gente vai fazer um exercício, aliás, vocês farão um exercício prático com isso. Um outro método de medida de umidade no solo é a chamada sonda de nêutrons. Então nessa figura aqui a gente tem esse equipamento, é um equipamento que tem um material radiativo dentro, né, no seu interior, que emite um feixe de nêutrons. E essa quantidade é feito, então tem um contador aqui, um tubo que conta o número de nêutrons dentro desse tubo, e esse contador nos dá um resultado que na prática é proporcional ou tem uma relação praticamente linear com o teor volumétrico no solo. É uma medida bastante precisa. É uma medida bastante precisa, embora não seja muito barata, né? É um instrumento relativamente caro. E tem o fato de que ele tem um material radioativo, então não é fácil de comprar. Mas é uma das formas de se obter os valores de umidade do solo. Existem algumas vantagens no uso da sonda de nêutrons, né? Ao contrário do anel, a medida é não destrutiva. Quer dizer, como é que a gente monta? A gente primeiro faz um furo no solo, coloca um tubo de PVC, faz um furo e deixa aquele orifício por um tempo. Depois de algum tempo que esse furo estabiliza, aí é que eu vou colocar a sonda para fazer a medida. Mas num primeiro momento a gente não coloca nada, deixa o solo equilibrar primeiro para que ele se equilibre. Aí você tem os organismos aqui que vão vão caminhar aí dentro desse solo, vão gerar novamente os poros e tudo mais, de tal forma que ele praticamente fique como era na forma original. Então não dá para fazer isso de um dia para o outro, você leva algum tempo para preparar o sistema e para você poder fazer medidas. E aí você coloca, cada vez que você for fazer a medida, você vai lá e coloca a sonda. Na prática você faz vários buracos, deixa marcado os locais onde você faz esses buracos, e depois você vai lá com a sonda e mede em cada um desses buracos. Uma única sonda pode medir em vários locais, a sonda não fica lá permanente, você coloca e tira. Então depois disso, a gente considera que essa medida é não destrutiva, ao contrário do que acontece com o anel, porque com o anel, quando você pressiona o anel no solo, de certa forma você compacta. E outra coisa que acontece, você tira o solo do lugar. Então você está levando o solo do lugar original para um laboratório para fazer a medida. Então esse é o tipo de medida que a gente interfere demais no valor que está sendo medido. Tá? Tem a chamada de medida destrutiva. A sonda de nêutrons é considerada uma medida não destrutiva. A gente consegue valores de umidade no mesmo ponto e em qualquer tempo, né? Eu toda vez coloco lá. As medidas são bem rápidas e são bem precisas. A gente consegue associar o sistema a um datalog e armazenar essas medidas, né? E você consegue trabalhar em solos que sejam secos, né? Locais que tensiômetros, que são equipamentos que geralmente são utilizados para medidas de umidade no solo, não podem ser utilizados porque eles têm uma faixa, né, de umidade que não trabalha abaixo da capacidade de campo. Algumas desvantagens da sonda de nêutrons. Problema principal é que ela é muito cara. Tem uma fonte radioativa, então você precisa de licença do Conselho de Energia Nuclear. Não é qualquer pessoa que compra um equipamento desse. Além de não ter dinheiro, você não tem a licença, então não é tão fácil comprar. Precisa então fazer um curso, né, para a utilização desse tipo de equipamento, né, no CENEM.
e não é recomendado para uso em solos que tenham um elevado teor de matéria orgânica. Um outro instrumento que é utilizado para medir é o chamado tensiômetro, né? Uma cápsula porosa, que é um tubo cheio de água, tá certo? Com uma cápsula de cerâmica que é fixada na extremidade inferior e com uma vedação na parte superior, onde existe um manômetro, né? Um indicador de vácuo, tá certo? Então, com base na quantidade de água, esse manômetro mexe aqui e vai registrar então qual é a tensão dentro do solo em função do gradiente entre a quantidade que eu tenho aqui nesse tensiômetro e a quantidade que eu tenho no solo. Eu também tenho que fazer, né, um orifício para penetrar, né, nessa quantidade, nessa profundidade que eu quero fazer a determinação da umidade do solo. Esse tensiômetro ele possibilita medidas de potencial matricial da ordem de 0 até menos 80 kPa. A gente precisa transferir alguma quantidade de volume de água entre a cápsula porosa e o solo para que haja medida. Se essa quantidade for muito pequena, a gente não consegue medir. E essa quantidade de água precisa de um tempo para transferência, que é o chamado tempo de resposta do instrumento. Então não é uma medida que a gente simplesmente coloca e já sai o resultado. Tem que colocar o equipamento, deixa lá por um tempo, aí depois de equilibrar o sistema é que vai ter a medida. Um outro equipamento muito utilizado para medida de umidade no solo é o refletômetro no domínio do tempo. Existem refletômetros no domínio do tempo e tem refletômetros no domínio da frequência. Então tem o TDR e o FDR. Tem os dois, mais ou menos o princípio de funcionamento é o mesmo. Existem várias formas desse sensor. Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem 3 sensores, né? E o que acontece é que a gente mede a capacitância, né, entre cada um dessas hastes metálicas, e isso é convertido em um sinal que vai para um coletor, né? Um sinal que é medido aqui é coletado e vai para um decodificador. Existem várias formas desse instrumento. Aqui a gente tem, por exemplo, os diversos desenhos, né, e como que é o campo medido em cada uma dessas condições. Então, por exemplo, quando a gente tem essas duas hastes mais largas, a forma do campo que se forma, do campo de umidade, é mais ou menos essa daqui, tá certo? Então eu tenho um campo elétrico aqui que se forma de forma diferente para cada um dos tipos de sensores. Então nesse caso aqui, para 2 sensores eu vou ter essa forma de campo, para 3 sensores eu vou ter essa forma aqui, e essa daqui para 7 sensores eu vou ter essa forma do campo elétrico. Quer dizer, isso é convertido então em um sinal que vai ser proporcional à quantidade de umidade da água no solo. Uma vantagem desse sistema é a precisão, né? Ele é um método relativamente não destrutivo, você finca no solo e não tem as hastes são bem fininhas, então você não perturba muito o solo, você não precisa retirar essa quantidade de solo para medir. Não utiliza radiação ionizante, então é um instrumento mais seguro. E é possível que você realize uma automação, né, e o acoplamento com dispositivos que são multiplicadores de leitura. Nessa figura aqui a gente tem um exemplo de configuração desse tipo de instrumento que foi instalado na Floresta Nacional do Tapajós, né, pelo grupo do professor Humberto Rocha. E o que eles fizeram foi o seguinte: então cavaram um poço, tá certo? E foram colocando, né, TDRs em várias profundidades diferentes. Então até 10 metros de profundidade. Então um poço de 10 metros, a cada metro aqui eu tinha um sensor. Então a gente vai colocando esses sensores nesse grande perfil do solo. Veja que não dá para cavar o poço num dia e começar a medir no outro. A gente tem que deixar esse poço estabilizar. Existe um outro site desse aqui na região próxima a Manaus,
em que isso aqui é tampado, né? Lógico, não fica exposto, mas essa porção de solo aqui, inclusive, é revestida com acrílico para não ter perigo de ter um desmoronamento. Nesse caso aqui não tem nenhum revestimento, mas o solo foi deixado tempo suficiente para que as medidas fossem equilibradas, né? Estabilizadas. Então tem a cada metro um sensor e a gente consegue medir na profundidade de 10 metros ao longo do tempo, esse tempo vai sendo registrado. Então a gente tem aqui nessa figura um resultado da tese do Rogério Bruno, foi um aluno do professor Humberto, que publicou esse trabalho em 2006, que mostra o seguinte, olha, valores em azul indicam maior umidade do solo, cores mais quentes indicam baixa umidade do solo, então indo de 0,4 até 0,56. Então o que a gente observa? Aqui acima aqui é a superfície, nessa região aqui a gente tem a superfície, e acima aqui da superfície nós temos a taxa de precipitação em milímetros por dia, até 100 milímetros por dia aqui. Então o que a gente observa? Nesse período aqui, ó, em que houve uma série de chuvas, né, até quase 60 milímetros por dia aqui, em uma ocorrência, nós temos os períodos mais úmidos aqui dessa região. À medida que a chuva atinge a superfície, há infiltração e ela se deposita em algumas regiões, né? Existem regiões em que o solo permanece mais úmido. Para de chover, então o solo começa a perder umidade para baixo por infiltração ou por percolação e para cima por evapotranspiração, e a gente atinge um período mais seco, em que praticamente não tem chuva, então o solo começa a secar. Tem um evento de chuva, já se verifica uma certa quantidade de umidade do solo aqui. Parou de chover, novamente há um secamento, evaporação, evapotranspiração. Chuva, aumenta um pouquinho a umidade, até chegar de novo na estação chuvosa. Aí começa de novo lá para abril do ano seguinte, mais ou menos em abril do ano seguinte, um pouco antes, entre março e abril do ano seguinte, começam as chuvas, eu tenho novamente um abastecimento dessa água em menor quantidade do que eu tinha nesse período aqui de 2002, mas um aumento na umidade do solo ao longo do tempo, de abril até julho mais ou menos, até setembro mais ou menos, quando eu tenho o final da estação chuvosa nessa região. Algumas chuvas aqui nesse período, esporádicas, né? Não chega a valores tão baixos como nesse caso aqui, mas é a maneira como a gente tem de fazer a evolução da umidade do solo ao longo do tempo. Veja que não é uma coisa simples de fazer, isso aqui é um experimento em particular, né? Só dá para fazer em poucos lugares, não dá para fazer isso em todos os lugares, como a gente tem, por exemplo, redes de estações meteorológicas, não é possível fazer isso aqui em cada estação meteorológica, tá certo? Mas é um dos métodos muito precisos para determinação de umidade do solo. Recentemente nós tivemos um seminário no departamento de um pesquisador que ele estudou aqui com a gente na graduação, ele fez o mestrado aqui, depois ele fez o doutorado no exterior, hoje ele é professor na Inglaterra e ele trabalha com sensor de raios cósmicos, né? Então o fato é que raios cósmicos variam com a latitude, longitude e os ciclos de manchas solares e são caracterizados pelo transporte de nêutrons rápidos, né, que são absorvidos no solo e aqueles que escapam do solo, né? Então você tem uma quantidade que é função do teor de água no solo. Quanto maior o teor de água no solo, maior vai ser essa contagem de nêutrons. Então você tem os nêutrons que são absorvidos e os nêutrons que saem do solo. Você faz uma quantificação desses nêutrons e isso é colocado numa escala que é proporcional ao teor de umidade no solo. É um método bem preciso, é insensível a características químicas do solo e funciona muito bem. Porém, não é um método muito barato, é um método relativamente caro. Mas é possível fazer a medida da umidade volumétrica, né, o conteúdo de umidade no solo, para diferentes tipos de solo, em diferentes regiões. Existe uma rede desses sensores de raios cósmicos que são utilizados para a medida de umidade. Então, com isso, pessoal, nós encerramos essa parte relativa à água no sistema solo, planta, atmosfera. Eu recomendo que vocês façam uma leitura cuidadosa das notas de aula
E nesse caso em particular, dessa aula de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês encaminhem essa dúvida para mim por e-mail, ou venham até a minha sala para a gente esclarecer isso. Se vocês quiserem, vocês podem gravar pequenos vídeos também com o seu celular e mandar perguntas, porque a gente pode depois deixar essas perguntas disponíveis para os outros alunos, deixar isso, eu posso fazer a resposta em vídeo também e deixar isso guardado para vocês no nosso sistema de aulas, tá certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e nos vemos então na próxima aula, tá certo? Obrigado pela sua atenção e até mais.